Olá, muito bom dia! Bom dia para você que nos acompanha nessa manhã chuvosa de sexta-feira. Está no ar mais um Pode Falar. Toda sexta-feira a gente tem um encontro marcado aqui, sempre tratando de assunto bacana, assunto diferente, trazendo conhecimento para você. E hoje a gente está recebendo aqui e vai descomplicar um assunto que talvez você tenha bastante dúvida. É o assunto sobre os consórcios. E aí, você acha que tem que esperar para ser contemplado? Tem que ter sorte? Como é que funciona esse negócio? Quanta dúvida você tem, né? Por isso nós estamos recebendo aqui os amigos da Chapecó Consórcio, o Vilcimar, que vai descomplicar esse assunto pra gente. Bom dia, Vilcimar, seja bem-vindo. Bom dia. Gratidão aí pela oportunidade para a gente trazer um pouco de lucidez ao assunto do consórcio, para as pessoas que ainda têm um paradigma em relação a esse assunto, né? O consórcio é uma criação brasileira e tem funcionado muito bem desde quando ele foi fundado, aí está dando certo na vida de muitas pessoas que têm alavancado seus patrimônios. Que legal. Para a gente começar a entender e conhecer um pouquinho de vocês, como é que nasceu a Chapecó Consórcios? A Chapecó Consórcios nasceu primeiro no coração de Deus, né? Foi um presente de Deus para nós. E os clientes acabam exclusivizando você em relação, te dando exclusividade ou querendo ser atendido por você em uma determinada circunstância. Então, pelo fato de os clientes estar querendo o tempo todo ser atendido por um determinado vendedor, um determinado representante, não tinha outra alternativa senão criar a Chapecó Consórcio para acolher esses clientes que queriam ser atendidos pelo produto ou pelo serviço especializado que a gente trazia. Mas você já trabalhava com consórcio, então? Já trabalhava com consórcio. E aí foi pro ramo de empreender também. Foi pro ramo de empreender, né? Aí os cabelos ficaram um pouquinho mais brancos, né? Mais ralos. Mais ralos, e a gente, né, graças a Deus, tem desenvolvido um trabalho com muita excelência. A parceria que a gente tem com as administradoras, um trabalho muito bem reconhecido. Né? Com os clientes que a gente, né, tem conhecido, porque acaba se tornando, a Chapecó Consórcio se tornou a família de muitos clientes. Por quê? Porque a gente não só comercializa, a gente faz parte do sonho das pessoas. Legal. A conquista do carro, a conquista do terreno, a conquista do imóvel. Isso para nós é uma alegria muito boa, né? Com certeza. Agora você falou de algumas coisas que é possível adquirir com consórcio, né? O que é possível adquirir com consórcio hoje, por exemplo, na Chapecó Consórcio? Hoje tudo. Qualquer né? coisa. Desde um procedimento odontológico, um procedimento estético, as mulheres aí que querem fazer abdominoplastia, procedimentos com prótese, você adquirir o seu terreno, o seu imóvel, seja ele urbano, seja ele rural, automóvel, pesado, toda a linha amarela, né, implementos agrícolas. O consórcio ele tá muito forte e você consegue comprar absolutamente tudo no Brasil hoje por intermédio das cartas de crédito. Caramba, isso não, desses procedimentos estéticos e de saúde eu não sabia que podia também. É chamado consórcio de serviço. Você pode contratar o crédito para fazer uma viagem, uma formatura, um casamento, o procedimento cirúrgico, odontológico, de todas as áreas que você consiga emitir a nota fiscal do serviço, você consegue contratar uma carta de crédito. Entendi. Tá, e aí a gente precisa ter sorte para ser contemplado? Às vezes o pessoal pensa, eu vou fazer, mas vai demorar, quando eu vou realizar? Como é que funciona esse trâmite? Na verdade, é um paradigma que é criado na mente das pessoas. Por exemplo, se você observar a liturgia do consórcio, o consórcio ele não se comporta como a Mega Sena, a Quina. Certo. Por quê? Porque você compra um cartãozinho daquele, faz o número e você não tem certeza que você vai ser contemplado. Certo. Perfeito? Só que o consórcio ele te dá a certeza da contemplação. Não tem como você ingressar num grupo de consórcio e não ser contemplado. Porém, eu uso muito essa fala, por quê? Porque nós temos hoje o dinheiro no consórcio mais barato do Brasil. Nós não temos o dinheiro mais fácil. Entendi. Nós temos o dinheiro com o melhor planejamento. Então, você ingressa no grupo de consórcio, você vai ser contemplado. Qual que é a questão? É que você não sabe o momento exato dessa contemplação. E aí, dentro disso, você tem que observar 3 fatores que são muito importantes. Qual é o primeiro? O primeiro que o consórcio, para você ser contemplado, existe um sorteio pela Loteria Federal. Então, se você vai ingressar num consórcio, você vai depender somente do sorteio, isso quer dizer que pode levar um pouco mais de tempo. Por quê? Porque o consórcio é a junção de pessoas físicas e jurídicas que buscam o seu autofinanciamento próprio. Então, por exemplo,
para ser contemplado, eu dependo que você, Samara, execute o pagamento da sua parcela no mês, para que aquele valor da sua parcela contribua para o meu autofinanciamento. Então, se eu vou depender somente do sorteio, isso quer dizer que eu estou disputando com todos os participantes daquele grupo, porque por mês acontece somente um sorteio. Só que dentro disso nós temos o que chamamos de lance fixo, que você pode utilizar um percentual da própria carta, né, para ajudar a você ter o crédito contemplado. Entendi. E nós temos o lance campeão, que você dispõe de um valor pessoal, você pega esse valor pessoal, injeta na sua carta de crédito e automaticamente o que vai acontecer? Se o seu lance alcançou a expectativa de saída do grupo, o seu lance é campeão. Você consegue fazer a retirada da sua carta de crédito. Então, nós temos 3. Sorteio, lance fixo e lance livre. Você não depende 100% do sorteio. Entendi. Mas a regra é o sorteio. É o sorteio. Entendi. Eu dei um lance livre, mas saí no sorteio, prioriza-se o sorteio e deixa de lado o lance que você ofertou. E aí você só vai pagar esse lance se você for contemplado. Se você for contemplado. Tá. Porque às vezes as pessoas têm assim, eu tenho lá, vamos fazer uma simulação num crédito de 100 mil, eu tenho lá 40 mil. Eu peguei os meus 40 mil, que tá lá guardadinho no banco, trancadinho a 7 chaves, e ofertei no meu crédito de 100 mil. Eu dei o lance. Dei o lance. Aí eu não fui contemplado. Esse 100 mil vai ficar onde? O 100 mil nem da sua conta não saiu. Ele está lá guardadinho. O que você faz é uma simulação no sistema de cada administradora. Entendi. Só vai pagar se for contemplado. Só vai pagar se na hora que a administradora fizer a leitura da tua oferta de lance, disser assim, o lance da Samara foi um lance aceito para a administradora. Então, você tem algumas administradoras trabalham com um prazo de 48 horas para execução de pagamento, outras de 72 horas e outras de até 7 dias para você executar o pagamento do lance que você ofertou. Então, o dinheirinho que você está lá guardado, ele não vai sair da sua conta, a não ser que o seu lance seja de fato aceito. E é verdade que o consórcio não tem juros? É verdade. Porque se você vai... hoje nós estamos com a Selic chegando a quase 14%. Né? A Selic altíssima. E se você pegar um cenário de uma taxa administrativa de 24%, você vai pagar em torno de 0,80, 0,86 falando dos créditos, ao mês, né? Exato. Isso não chega a 1,9 ao ano. Então, de fato, você contratar um crédito no mercado que ele chega a 1,9 ao ano é muito barato. Então, por que ele não tem... essa consideração não chega a ser de taxa de juros ou você atribuir juros ao consórcio? Porque ele não chega a 1% ao mês. Muito pequeno. Muito pequeno. É uma taxa administrativa que chama. É uma taxa administrativa. O que é isso? O que é a taxa administrativa? Você ingressa numa... Você escolhe uma administradora para representar você num grupo de consórcio. E essa administradora, ela cobra uma taxa para administrar o grupo de consórcio. Entendi. Algumas cobram essa taxa de forma antecipada, outras não cobram. Dilui no valor do montante que você vai contratar. Geralmente, a maioria das administradoras tem um prazo máximo até 240 meses, que isso também é algo muito importante. Você contrata o crédito habitacional. Nas linhas aí, pelo Minha Casa, Minha Vida, a maioria dos créditos que você contrata hoje, 30, 36 anos para pagar. Então, vamos pensar da seguinte forma. Eu tenho 40 anos, vou contratar um crédito no Minha Casa, Minha Vida, 35 anos para pagar. Corro o risco de morrer e não com 75 terminar. anos e não executar o pagamento. Então, a gente reduz isso em 20 anos para que você possa ter um pouco mais de comodidade. Você trabalha com o planejamento financeiro para que a sua saúde financeira se torne um pouco melhor na hora de você fazer a contratação ou execução de compra. E você vai perceber que em 15 anos você executa ou 18 anos você executa o pagamento do crédito contratado. Né? Tá certo. Eu sou suspeito para falar sou suspeito para defender a categoria. Né? E aí, eu tô no consórcio, tô no grupo, mas eu quero cancelar a minha cota. Perfeito. Não sei se chama associado, como chama? Consorciado. O consorciado, ele vai ter o seu dinheiro de volta nesse momento que ele cancela? O que acontece? Essa resolução, ela aconteceu lá em 2008. Nós temos hoje no Brasil 2 órgãos que regulamentam e fiscalizam o consórcio no Brasil. Tá? Um é a ABAC, que é a Associação Brasileira de Consórcio, e o outro é o Banco Central. É impossível você contratar uma carta de crédito hoje
numa administradora e o seu nomezinho não aparecer verdinho lá no Banco Central. É impossível. Então, o que que acontece? Até 2008, início de 2009, a resolução ela trabalhava de uma forma diferente. Por quê? Porque o consorciado que ingressava num grupo de consórcio, fazia essa poupança forçada para aquisição de um bem, realização de um sonho, ele ingressava no consórcio e se ele desistisse lá na 12ª parcela, esse dinheiro de resgate, esse dinheiro que ele injetou nessa carta de crédito, ele só teria esse direito lá no final, né, do grupo. Eu contratei em 200 meses, o meu dinheiro vai ter, ficar lá. Por quê? Porque o que as pessoas precisam compreender nessa situação aqui é que quando eu contrato uma carta de crédito em um grupo, eu não estou comprometendo só o meu dinheiro, eu também estou me comprometendo com o grupo. Então, quando eu deixo de pagar a minha parcela, eu também prejudico o grupo. Então, a minha parcela tanto contribui como a falta dela prejudica. Então, o que que acontece? A ABAC, junto com o Banco Central, mais o Código de Defesa do Consumidor, perceberam que essa resolução ela era muito mais benéfica para a administradora de consórcio e prejudicial para o consorciado. Então, a lei de consórcio, lá no artigo 30, ela trabalhou de uma forma diferente. Ela trouxe uma lucidez para isso, porque o consorciado desistente, inadimplente, tem direito de reembolso, não de forma imediata, mas o que as administradoras criaram para que facilitasse a devolução desse dinheiro injetado por cada consorciado. Eles criam dentro da administradora um grupo de desistentes. Inclui você no grupo dos desistentes e todo mês libera um. Mas qual que é o segredo disso aqui? Por exemplo, nós estamos em 4 pessoas aqui nessa sala. Vamos dar um exemplo bem básico dessas 4 pessoas aqui. Nós estamos num grupo, a Samara desistiu. Perfeito? Ou nós temos 4 pessoas desistentes no grupo. Dessas 4 pessoas, um vai ser sorteado. Perfeito? Certo. Vai restar naquele grupo quantas pessoas para ser sorteado? 3. Mas se durante esse mês mais 5 pessoas desistirem... daí você entra de novo no sorteio com as outras. Aí você vai entrar novamente no sorteio, não mais com 3 pessoas. Mas com 8, né? 8. Entendi. Então, ele tem um giro. Então, às vezes, as pessoas falam, demora muito, porque a maioria dos vendedores de consórcio não explica isso na íntegra para o consorciado ou para aquela pessoa que está com desejo de comprar a carta de consórcio. Então, às vezes, eu uso um termo muito forte. Por quê? Porque o mercado de consórcio, ele foi muito prostituído. Eu vou usar esse termo porque você que pode assistir aqui a informação e que você é vendedor de consórcio, as administradoras de consórcio, elas querem, de fato, o vendedor de consórcio, o representante, o dono de empresa, o empresário, ou pessoa física, ou pessoa jurídica, que venda o consórcio da forma com que ele realmente precisa ser vendido. Nós precisamos trazer para as pessoas a informação de que o consórcio realiza sonhos. Então, as pessoas vendem consórcio garantindo contemplação, iludindo o consorciado, fazendo promessas que nem mesmo a administradora de consórcio acaba fazendo. Então, isso prejudica o relacionamento com as pessoas pelo fato de quê? De que quando você faz uma garantia que nem a própria administradora traz, você não prejudica somente você, que está pensando só no fato da comissão que vai entrar na sua conta, mas aquele que está vendendo de forma honesta e que está querendo realmente transformar o sonho das pessoas em realidade. Eu fico muito feliz quando um cliente faz uma carta de consórcio comigo, mas eu fico muito mais feliz ainda quando eu ligo para ele e digo, cara, tenho uma notícia para te dar. E ele pergunta o que é. A sua carta foi contemplada. Quando nós vamos na construção que ele está fazendo e a gente vê, né, o sonho dele tomando forma, a fundação, o levantamento de parede, a cobertura, o acabamento. Quando a gente entra na casa própria, porque às vezes tem clientes que vai contratar o crédito porque quer construir e tem clientes que quer comprar o crédito com a casa já construída. Então, você faz parte disso. A ideia é
faça o melhor pelo seu cliente e tenha certeza que você vai fazer um bom trabalho. Isso aí. E a parcela, ela pode aumentar sem aviso prévio? Pode. Não, sem aviso Sem prévio aviso não. prévio. Porque não tem como você... Nós temos o INCC, que é o Índice Nacional do Custo da Construção. Por exemplo, todo crédito que você contrata, ele tem que acompanhar a inflação. Certo. Não tem como... Por exemplo, eu contrato uma carta de 500 mil, que aqui na região, a maioria das pessoas, pelo fato dos imóveis não ser tão baratos, é um crédito muito utilizado na região. Nós temos 3 tipos de compradores de consórcio. É aquele que foi educado pelo sistema bancário brasileiro. Qual é esse? Esse é aquele que não constrói nada e não cria nada se ele não tiver um boleto para pagar. Precisa do boleto para sobreviver. Do boleto para sobreviver. Então, se você está precisando de um boleto para sobreviver, a Chapecó Consórcio fica bem do ladinho da prefeitura ali, tá? Na galeria do edifício Eduardo, sala 6. Então, venha fazer teu boleto. E nós temos aquele investidor aquele comprador de consórcio, que ele contrata simplesmente o crédito porque ele quer fazer um investimento. Ele não tem pressa, ele não se preocupa, ele contratou a carta de crédito a hora que sair, beleza. E nós temos aquele cara no mercado que ele é mais agressivo. É o cara que investe nas cartas de crédito, contrata lá 1 milhão, 2, 3 milhões, e ele vai pegando essas cartas de crédito a partir do momento que elas são contempladas e ele vai comercializando, colocando uma margem em cima dessas cartas de crédito. Então, ele entra como investidor, investe um determinado dinheiro, a carta contemplou, ele vende essa carta contemplada no mercado, transfere a dívida e segue contratando outros créditos. Aqui nessa região, a região do oeste de Santa Catarina, nós temos as 3 modalidades. Né? Nós temos os 3. Muitos compradores agressivos no mercado que investem. Então, nós temos o INCC, que é o Índice Nacional do Custo da Construção, e ele tem que acompanhar a inflação no Brasil. Eu contrato uma carta de crédito de 500 mil hoje. Aquele imóvel, o ano que vem, ele não vai custar mais esses 500 mil. Então, aplica-se a taxa do INCC, ele reajusta um pouco o valor da sua parcela, mas também reajusta também o seu poder de compra. Então, sempre acompanhando a inflação, mas não tem como ele ser... Não tem como você contratar o crédito e não ter o conhecimento de que a sua carta vai sofrer as alterações. Vai sofrer a transformação. Embora essa transformação ela não é mensal, quando o teu grupo ele completa 1 ano ou 12 meses, no 13º mês, você sofre o reajuste, tanto no valor da sua parcela, quanto no valor da sua carta de crédito para aumentar o seu poder de compra. Entendi. E para a gente obter esse crédito da carta, é preciso pagar todas as parcelas? Não. Por exemplo, você contratou a carta de crédito, agora eu vou te dar um exemplo de inúmeros consorciados que isso já aconteceu. Comigo já aconteceu algumas vezes, porque eu não sou só um vendedor de consórcio, né? Pelo fato de ser o fundador da Chapecó Consórcio, mas também sou um comprador de consórcio. Eu tenho várias cartas em andamento hoje, tanto pela empresa, na pessoa física, né? O que acontece? Eu só esqueci Se para obter o crédito precisa pagar todas as parcelas. Ah, tá. Não, por quê? Digamos que eu contratei o crédito agora e eu fui contemplado na primeira assembleia. Fui contratado na primeira assembleia. Eu vou ter o valor para faturamento, lá 300 mil, vou lá, compro o meu imóvel e sigo pagando as minhas parcelas. Normal. Agora, se eu... Vamos pensar no pior cenário que possa existir, tá? Porque eu acho muito difícil você tendo 3 contemplações mensais e um excedente de contemplação te dando uma possibilidade de um grupo contemplar 6 cotas por mês. Então, você contrata em 15 anos, 7 anos e meio, vai estar todo mundo praticamente contemplado, porque a regra são 3 para os 15 anos. Se você tem um excedente que dobra o valor dessa contemplação, pelo poder aquisitivo de cada um, pelo que cada um possui financeiramente, injeta de lance na carta de crédito, você consegue fazer essa contemplação. Né? Então, o que acontece? Mais uma vez, eu esqueci. É normal, é ao vivo, tá? A questão das parcelas, né? Então, a gente não precisa pagar todas para ser contemplado, né? Perfeito. Aí, o que acontece? Se você paga todo o consórcio, você não precisa faturar no bem que você contratou. Por exemplo, eu contratei um veículo, eu cheguei lá, na última parcela, eu não consegui ser contemplado. Esse valor, eu tenho que comprar o veículo ou não? Não. No final da última parcela, você pega esse dinheiro todo corrigido em bolsa. Entendi. Se durante todo o período você
não conseguiu, por exemplo, durante todo o período, você não foi contemplado, você resgata o dinheiro lá no final. Você não contrata o bem. Por exemplo, agora eu fui contemplado na minha primeira parcela. Contemplei na primeira parcela, eu quero comprar o bem? Eu posso comprar o bem? Pode. Mas se você não quiser, você pode também deixar o seu dinheiro aplicado, rendendo até o final. Por exemplo, nós utilizamos muito que o consórcio pode ser utilizado como uma previdência privada. Eu contratei o crédito, né? Eu fui contemplado. Contratei o crédito, fui contemplado, não quero retirar e não quero comprar. Posso deixar o crédito rendendo? Pode. E continua pagando normal. Continua pagando as parcelas e aí você tem que presumir o seguinte, a minha rentabilidade na carta de crédito é maior do que o valor da parcela que eu ganho? Ah, entendi. Porque como você gera em torno de 0,89 ao mês, faz um cálculo para você ver. Se tem uma carta de 590 mil, ela vai te dar quase 4 mil reais de rentabilidade mensal. Então, eu contratei o crédito, fui contemplado na primeira. Vou faturar? Beleza. Escolhe a casa, compra, você nem vê a cor do dinheiro, a gente executa a casa, faz o processo de alienação fiduciária, a casa fica alienada, a administradora que você contrata e você segue honrando com o teu compromisso mensal normal. E se eu recusar, por exemplo, a compra ali nessa parcela sorteada e continuar pagando, eu vou entrar no sorteio novamente todo mês? Ou não? Daí não sou mais sorteado? Repete a pergunta. Por exemplo, na segunda parcela eu fui sorteada e foi contemplada. Eu não quis continuar pagando, né? Eu entro novamente nos próximos sorteios? Eu, cliente, continuo sendo sorteada? Sim, perfeito. Se você foi contemplada e você não quis a contemplação, que eu acho muito difícil, geralmente acontece quando o cliente faz a oferta de lance fixo, onde 30% ele utiliza da carta, 10% ele coloca do bolso. Eu tive um cliente agora que se eu não me engano, foi a terceira vez que ele sofre a contemplação do lance de 40%, 30% ele utilizou do próprio crédito e 10% ele teria que injetar. E, mais uma vez, ele rejeitou. Isso não impossibilita ele nenhuma forma de participar das próximas assembleias. É bem tranquilo, ele pode participar tranquilo. Tá? E agora, o pessoal, com certeza, tem muita gente que tem financiamentos, né? E daqui a pouco eles pensam em fazer um consórcio para quitar o financiamento. Isso é possível? Possível. Tanto automotivo quanto imobiliário. Olha, bem pode tranquilo. ser. Eu tenho financiamento lá. O que você tem que presumir? Que a sua carta de crédito, ela tem que ter pelo menos o valor da dívida que você tem do financiamento. Ah, entendi. Tem que ser o valor total ali. Porque assim, até pode ser menos, né? Agora, contanto que a sua carta de crédito consiga quitar. Por quê? Porque se a sua carta de crédito não conseguir quitar o saldo devedor do teu apartamento, não tem como a gente faturar. Você tem uma dívida de 50, mas tem uma carta de 40, como é que você vai pagar os outros 10? Entende? Você tem uma carta de... Aliás, você tem uma carta de 40 mil e tem uma dívida de 50. A não ser que você pague por fora os 10 mil que vai sobrar. E aí você quita o financiamento com a carta de crédito, que também é uma modalidade muito utilizada. Tá? As pessoas acabam tendo uma parcela altíssima em relação ao financiamento e conseguem conservar um pouco mais de dinheiro e ingressam numa carta de crédito justamente para fazer a quitação do apartamento. Que legal, essa possibilidade, né? São possibilidades. E quem tem nome sujo, pode fazer consórcio? Pode fazer, pode contratar, mas não pode faturar. Que às vezes as pessoas vendem o consórcio, e aí eu falo dessa questão da prostituição do mercado, iludindo o cliente dizendo, você pode comprar e lá você... Por quê? Porque o cara consegue comprar, ele ingressa, não tem possibilidade nenhuma, até porque se você ficar inadimplente no consórcio, você não vai ser... você não vai sofrer o dano de ser colocado em nenhuma empresa negativado, você não corre esse risco, né, de ser colocado nos órgãos de proteção ao crédito, enfim, não corre. Você parou de pagar, você simplesmente para de pagar, o seu dinheiro fica congelado lá dentro, e a partir do momento que ele está lá dentro, ele tem que ter a rentabilidade, ele tem que administrar. Continua mesmo. Ela tem que administrar esse dinheiro da melhor forma que não prejudique você como consorciado. Sim. Porque o mesmo compromisso que ela tem, você também tem. Sim. Então, a possibilidade, ela é de fato real. É possível, então, sim. pode, quem tem o nome negativado, fazer o consórcio. Pode fazer, mas na hora de faturar... Por exemplo, eu fui contemplado com meu nome negativado.
a liberação é a mesma. Por exemplo, Samara, eu tenho um crédito seu lá, vamos pensar assim, Sim. 500 mil. Você contemplou 500 mil comigo e vamos pensar que eu tenho 500 mil para te liberar. Que garantia que eu vou ter que eu vou colocar esses 500 mil na tua mão e tu vai me pagar? Exato. Qual é a garantia que eu tenho que eu vou liberar 500 mil para você e tu vai me pagar? Então, para você contratar o crédito, não há problema. Mas na contemplação... Agora, na hora de você fazer o faturamento do crédito, se você tiver alguma restrição, o banco precisa que você dê garantias. Ainda que você dê o imóvel como garantia, o seu score, porque as administradoras fazem um levantamento do teu CPF, eles vão fazer um levantamento do teu score, por exemplo. As duas administradoras que eu represento hoje no Brasil. Uma é a Servopa, e a outra é a Porto Seguro pela Porto Bank. A Porto, ela não faz análise de crédito como a Servopa. Eu gosto das duas porque as duas me dão o melhor gancho que eu tenho hoje no Brasil. Digo que eu trabalho com as duas administradoras melhores do Brasil. A Porto com 56 anos de mercado, a Servopa com quase 49 anos de mercado. As pessoas têm muito assim, mas eu vou contratar o crédito na Chapecó Consórcio, se a Chapecó Consórcio falir. Fala, olha, a Chapecó Consórcio não vai falir, embora toda empresa no Brasil corra esse risco. Nós crescemos na pandemia, mas quando você contrata um crédito na Chapecó Consórcio, ela está inserindo você dentro de uma companhia que é muito séria. Então, você está contratando o seu crédito lá dentro da Porto Seguro, lá dentro da Servopa. Então, o cliente ele não corre esse risco de ficar no mercado sem o apoio, sem o auxílio. Então, por regra, né, Castro, pode contratar com nome negativado, mas é bom acertar tudinho até Exato, a contemplação. até a contemplação. Então, não tem problema nenhum. Por quê? Porque quando você executar a compra e na hora que você ser sorteado, eles podem te pedir um avalista e as pessoas brigam muito. Na hora que quando foi para contratar, não teve esse problema. Agora que é para faturar, e a pessoa tem alguma restrição no nome, tem algum problema. E o vendedor que fez a venda, ele não explicou isso. Quando ele começou, disse, não, pode fazer, fazer, vai dar certo. E aí você, no desejo, na emoção de ter o seu sonho realizado, acabou contratando, mas com algum problema lá no seu nome e no momento que você foi contemplado não conseguiu faturar. Tá certo. Você já falou um pouquinho disso, mas vou perguntar pra gente falar um pouquinho mais. Eu posso passar minha cota para outra pessoa? Pode, com certeza. Com certeza. É muito normal. Por exemplo, eu, particularmente, todas as cartas de crédito que eu tenho contempladas, eu não faturo. Por exemplo, para ficar com a dívida lá por 15 anos. Eu vendo meu crédito contemplado. Entendi. A carta chegou até mim, a gente vende a carta contemplada, faz essa transferência, toda administradora, algumas mais, outras menos, sempre tem uma taxa de transferência para a carta contemplada. Por exemplo, a carta está no nome da Samara, vai transferir para mim, a administradora cobra 1% do valor dessa transferência. Então, quem vai vender a carta contemplada também tem que transmitir, que é uma coisa que também causa muita preocupação de cartas que são vendidas contempladas que não existe, as pessoas que acabam caindo no golpe da carta, né, contemplada. Então, quando você vai comprar uma carta contemplada, primeiro, presuma qual é a administradora, peça o extrato dessa cota, quem é o vendedor, se a cota existe, para você não correr esse risco. Nós já pegamos muitos casos de pessoas que compraram cotas, injetaram dinheiros altíssimos e a cota não existiu, o vendedor sumiu no mundo e aí prejudica você que está aqui na ponta querendo trabalhar de forma correta, de forma, né, idônea, e às vezes as pessoas acabam passando por esse constrangimento. Então é sempre bom entrar em contato com a administradora, né? Perfeito, é. Tá certo. Grupo de consórcio em andamento. Vale a pena aderir? Top! Né? Já está funcionando. Está funcionando. Aí, o que é que você precisa perguntar para o vendedor de consórcio, que é da sua confiança, que tem muitos vendedores que são caras idôneos, pessoas que estão querendo levar o alimento para dentro da sua casa, a sustentar a sua família, pessoas corretas. O que você deve perguntar, né? Qual é a saúde financeira daquele grupo? Porque nós temos duas coisas que são importantes para você entender. Nós temos o fundo comum do grupo, que o que é o fundo comum? É a junção da parcela de todos os consorciados, né? A regra no Banco Central é que para você formular um grupo de consórcio, a partir do momento que você vende a primeira cota,
você tem 90 dias para que esse grupo de consórcio comece a rodar. Se dentro desses 90 dias não foi vendido 100% das cotas, mas até 75%, a responsabilidade dos 25% restante é da administradora. Então, digamos que a gente vai partir de um crédito de 250 mil a 500 mil. Quando que tem que acontecer a primeira assembleia? Quando o grupo alcançar o seu valor máximo de crédito, que é 500 mil. Por quê? Porque se ele tiver duas contemplações de 250 mil, ele tem poder de arcar. Entendi. Se ele tiver uma contemplação de 500 mil no sorteio, ele também tem poder de arcar. Entende? Então, a regra é, de fato, você ter saúde financeira suficiente no grupo para você honrar o compromisso. Então, às vezes, você vai pegar um grupo em andamento que o cara só quer empurrar uma cota em você e você não sabe o que está acontecendo. Se o grupo tem saúde financeira, e é aí que entra o trabalho da Chapecó Consórcio, que é um trabalho especializado. Nós levantamos o melhor grupo, o grupo que está com a maior saúde financeira, que tem o maior índice de contemplação, né? Não só está contemplando uma cota, duas, porque às vezes o cara vai te vender uma cota e o grupo está vendendo uma cota só. Está contemplando uma cota por mês. Isso quer dizer que a saúde financeira do grupo está lá embaixo. Diminui por quê? Porque às vezes você doeu a unha, primeira coisa que você para de pagar é o seu consórcio. E as pessoas estão acostumadas a desistirem dos seus objetivos. Desistir por quê? Porque o que é difícil é pagar o boleto sem ver o bem. E nós estamos acostumados com isso. Nós estamos acostumados ao retorno imediato, né? A querer o retorno imediato. E o Brasil, as instituições financeiras do Brasil ensinou você a fazer isso. Você entra sem nem um centavo numa concessionária, financia um carro 100%, você pega um veículo pagando uma taxa de 2,84 ao mês, vamos presumir que seja um veículo de 50 mil reais. Pagando uma taxa de 2,84 ao mês, tu vai pagar 107 mil pelo aquele veículo. Você pega um crédito de 50 mil reais hoje, né? Qualquer administradora que trabalhe com a taxa, que eu sei que tem administradoras que trabalham menores, algumas cooperativas que trabalham ainda para o cooperado com taxas menores ainda. Você pega numa taxa de 18,5, meu amigo. De um crédito de 50 mil, você vai pagar R$9.500. Você quer uma vantagem melhor do que essa? Eu utilizo sempre Provérbios 21:5. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva em pobreza e ruína. Então, planos do diligente, planeje de forma inteligente. Seja sábio para a sua saúde financeira. Todo mundo passa por dificuldade, mas não é justo com você, comprador. Não é justo com você que paga o aluguel, que tem a sua família, que bota alimento na sua mesa, contratar um crédito numa instituição financeira hoje com a taxa de 2,84, pegar um crédito de 50 mil e pagar 100. Então é planejamento a palavra. É planejamento, irmão, pelo amor de Deus. Tá certo. E no consórcio, vale a pena antecipar as parcelas? Estou com dinheiro sobrando, quero antecipar. Vale ou não? Vale de trás para frente. De trás para frente. Tipo, se eu contrato crédito e eu antecipo uma parcela de trás para frente, tanto no automotivo quanto no imobiliário, o que vai acontecer? Ele não sofre o reajuste anual. Olha. Aquela parcela que você pagou de trás para frente, quando chegar a vez dela sofrer o reajuste, ela não vai passar por já está paga. Então ela não sofre o reajuste. Vale a pena. Porque você antecipou parcelas de trás para frente, entende? Vale a pena. Tá certo. Teria tanta coisa pra gente falar, né? Exato. Mas para finalizar, eu quero que você fale um pouquinho qual que é a missão, a tua missão na Chapecó Consórcios, qual que é a missão da Chapecó Consórcios, aqui em Pinhalzinho, na região. Na verdade, tudo é um sonho, né? A gente quer, de fato, fazer parte desse momento de alegria. A conquista do seu primeiro veículo, do segundo, do terceiro, do 10º, a conquista do seu imóvel, a realização do seu sonho. É uma tarefa fácil? Não é. Por quê? Porque o que eu digo? Eu vou estar mexendo com a sua saúde financeira. Você vai estar investindo dinheiro. Então, quando você vai fazer um crédito comigo de R$1 milhão, 500 mil, 300 mil, 100 mil, que seja, você vai estar colocando o seu dinheiro, o seu suor naquilo. Eu não posso ser negligente com isso. Eu tenho que acreditar que o seu sonho vai se tornar realidade. É por isso que a Chapecó Consórcio é uma empresa especializada em cartas de crédito e está aqui para te dar todo o apoio necessário para que você consiga transformar o seu sonho em realidade. Tá certo. Eu digo sempre nas redes sociais, vem para a Chapecó Consórcio você também, porque aqui o seu plano ou o seu sonho
é realizado. Tá bem, então o pessoal pode conferir lá nas redes sociais, tem Instagram, né? Instagram, Facebook. Então procure lá Chapecó Consórcios, entre em contato, o pessoal vai ajudar aí. Isso aí. Quer tomar um café? Quer conversar um pouco sobre consórcio, sobre educação financeira? Tirar mais dúvidas, vai tirar né? mais dúvidas. Não tem problema nenhum. A nossa consultoria, ela é gratuita. Não tem problema nenhum você ir ali, tirar uma dúvida, tomar um café, tirar uma foto, a gente postar lá no Instagram da Chapecó Consórcio. Vai ser um prazer, uma satisfação enorme trocar uma ideia com você, conversar com você, viu? Tá certo. Te aguardo lá. Obrigado, Castro, pela sua participação. Satisfação, prazer todo meu, né? Muito obrigado aí por tudo. Valeu, galera. Obrigado pela companhia. A gente volta na próxima sexta-feira com mais um Pode Falar. Até mais.